Olá! Bem-vindos e bem-vindas à nossa conversa de hoje. Hoje a gente tem um material, olha, fascinante. É uma análise que pega a história de sobrevivência do Vladislav Shpilman, lá de O Pianista, sabe? E relaciona com as ideias daquele livro famoso, As 48 Leis do Poder. Mas, é bom deixar claro logo de cara, tá? Não é uma biografia de novo. A gente vai explorar como as ações dele, naquela situação extrema, podem ser lidas por essa lente. Estratégica. A ideia é, investigar como as táticas de sobrevivência que o Spillman usou, talvez por instinto, né, ou pura necessidade, acabam fazendo eco a princípios que dizem ser eficazes para lidar com o poder. Ou, no caso dele, com a falta total de poder, né? Vamos desempacotar isso. Exatamente. E acho que é crucial, assim, situar essa abordagem que a gente está propondo. É uma perspectiva bem específica para tentar entender a resiliência humana em condições, extremas. A gente está usando esse framework das leis do poder, mas como ferramenta de análise, sabe? Depois que tudo aconteceu. Não é como se o Spillman tivesse lido o livro, claro. E o ponto não é fazer julgamento moral, nem das ações dele, nem das leis. É mais observar padrões, né? Padrões de comportamento que surgem sob pressão intensa e como eles se alinham com estratégias de autopreservação. Ótimo ponto de partida. Então, vamos começar com um tema que salta aos olhos nessa análise, a descrição. Quase uma invisibilidade, né? A fonte que a gente usou sugere uma ligação com aquela lei não ofusque o mestre, que basicamente fala para não exibir demais suas qualidades, para não ameaçar quem está acima, certo? Como que o Spillman parece ter aplicado isso mesmo sem querer? Com oficiais ou até com quem ajudava ele? Olha, isso aparece muito na postura dele, né? Sempre discreta, ele evitava confronto, evitava qualquer destaque desnecessário. Ele não tentava impressionar ninguém, mesmo quando a vida dele dependia da boa vontade dos outros. E isso conecta direto com outra ideia forte ali, a da ausência, que a gente pode entender como o poder que está em não ser achado, em ser invisível. Para ele, desaparecer, se esconder, não era só passivo, sabe? Virou uma estratégia ativa. Ativa? Como assim? Ele escolhia o silêncio. Ele escolhia sumir. Era um jeito de resistir sem confronto direto. Quase uma rendição tática, podemos dizer. Cederam agora para ganhar tempo, ganhar espaço, para continuar vivo. Interessante isso. Pensar na invisibilidade como algo ativo. Mas aí cria um paradoxo, né? Porque ele era um artista, um pianista, conhecido. Como essa necessidade de ser invisível, como ela batia de frente ou se misturava com o talento dele. Isso já puxa nosso segundo tema, o valor estratégico que esse talento acabou tendo. Exato. Aí entra outra dinâmica. A análise que a gente viu aponta para a importância de cuidar da reputação. É aquela lei que diz que a imagem pública é um ativo de poder, né? Essencial. No caso do Spillman, a fama que ele tinha antes da guerra, ela não sumiu completamente. E essa reputação em momentos-chave foi o que diferenciou ele de tantos outros. Foi o que mobilizou ajuda. É tipo o encontro com o Capitão Rosenfeld. Exatamente, esse é o exemplo mais forte. Foi o reconhecimento do talento dele que tocou o oficial alemão. Mas como ele usou esse talento sem quebrar a regra da descrição? Parece uma linha tênue aí, né? Sim, muito tênue. E ele parece ter navegado isso com uma precisão, notável. Provavelmente guiado pelo instinto de sobrevivência mesmo. Ele não buscava os holofotes, entende? Quando ele tocava como foi pro Rosenfeld, era quase um último recurso. Um jeito de provar o valor dele, a humanidade dele numa situação desesperadora. E isso se liga a outra ideia. Faça os outros virem até você. Esse princípio sugere atrair as pessoas pelo que você oferece, em vez de correr atrás delas.
O talento do Spielman funcionou meio como um ímã. Pessoas da resistência ou indivíduos como Rosenfeld foram atraídos para ajudar ele, em parte pelo valor que viam nele, na arte dele. Criou-se uma espécie de dependência. Não material, claro, mas humanitária, emocional. Entendi. Eles queriam preservar não só o homem, mas o que ele representava, a arte. Faz todo sentido. O talento virou um capital simbólico, quase uma moeda de troca num mundo onde a vida valia quase nada. Mas, nossa, ainda assim, cada interação humana era um risco gigantesco. Como ele navegou essas relações tão perigosas? Isso leva a gente para o terceiro tema da análise. Sem dúvida. Essa gestão das relações era um campo minado literalmente. A análise ressalta muito a importância de saber com quem está lidando, que é basicamente, a necessidade de sacar as motivações, o humor, as intenções das pessoas ao redor. O Spielman precisava fazer uma leitura constante, rápida, de guardas, de vizinhos, até das pessoas que escondiam ele. Imagino a pressão. Um erro de julgamento ali podia ser fatal. Ele vivia numa tensão permanente, Precisava desesperadamente de ajuda, mas cada contato era um perigo imenso. Que loucura. E como ele conseguia a confiança para receber ajuda sem se expor demais? Tinha alguma tática para isso? Olha, a análise sugere algo na linha de usar a honestidade seletiva. Não é mentir descaradamente, mas a ideia de revelar só o mínimo necessário para construir confiança, sabe? Sem entregar informações que pudessem colocar ele ou outros em perigo. Ele provavelmente compartilhava muito pouco sobre os planos dele, sobre a rede de contatos. E, além disso, o jeito como ele se apresentava era a chave. Talvez adotando o que a análise chama de ingenuidade calculada. Uma postura mais dócil, sabe? Menos ameaçadora. Ou agindo como um espelho, refletindo humildade ou medo para desarmar suspeitas. Ah, entendi. Era uma adaptação social constante para minimizar o risco. Essa necessidade de adaptação constante parece ser a chave de tudo mesmo. O que já conecta com o nosso último ponto aqui. A adaptação contínua e o foco total na sobrevivência. Sim, a capacidade de adaptação dele foi fenomenal. A análise conecta isso com princípios como seja maleável como a água, que significa adaptar sua forma às circunstâncias, ser fluido, A vida do Spielman nos esconderijos era a própria imagem disso. Mudar de lugar, de rotina, de comportamento, conforme o perigo ia e vinha. Ele não podia controlar o ambiente lá fora, mas controlava a resposta dele a esse ambiente. E essa adaptação toda exigiu um foco absoluto, Imagino. Com certeza. Isso está muito alinhado com a ideia de concentrar suas forças. Toda a energia dele, física e mental, estava direcionada para um único objetivo: sobreviver ao dia seguinte, ficar invisível. Qualquer outra ambição, qualquer desejo, ficou secundário. Nesse contexto, a própria sobrevivência vira a vitória total. Nossa, verdade. É uma reinterpretação bem radical daquelas ideias de esmagar o inimigo. O inimigo ali era a morte, era a desumanização. Viver era o jeito de derrotar isso. E essa adaptação toda implicou também uma mudança interna profunda, algo ligado ao princípio de recrie-se. Pode elaborar um pouquinho mais sobre essa recriação? Como a análise enxerga essa transformação dele? A análise sugere que o Spielman teve que se reinventar, de verdade. Aquele pianista aclamado, figura pública, deu lugar a uma sombra. Um ser focado só nos aspectos mais básicos da existência, da autopreservação. Não foi uma escolha dele, claro, foi imposto pelas circunstâncias, mas a capacidade de operar essa transformação interna, de deixar para trás a identidade anterior para assumir a que era necessária para sobreviver, isso foi fundamental. Ele teve que desprezar o que não podia ter, a vida normal, a música em público, a liberdade. Sim. Para focar no que era possível, respirar mais um dia. Faz muito sentido ver a sobrevivência dele por esse prisma da adaptação radical. Então, tentando amarrar tudo o que a gente conversou aqui, a trajetória do Spielman
vista por essa ótica das leis do poder, mostra um quadro bem complexo de táticas de sobrevivência, né? A gente viu a importância da discrição quase total. O uso estratégico, talvez nem consciente, do talento dele para gerar valor, para atrair ajuda, a gestão super calculista e arriscada das relações humanas e, acima de tudo, essa capacidade impressionante de adaptação contínua. Exatamente. E é fundamental reforçar de novo, a gente está fazendo uma leitura a posteriori, né? Não é que o Spillman estava lá com um manual de estratégia na mão. É muito mais provável que muitas dessas ações fossem instintivas mesmo, respostas forjadas na pressão extrema daquele ambiente. Mas a análise mostra como essas respostas instintivas acabam se alinhando de um jeito surpreendente até com princípios de poder e influência, que são descritos como eficazes em contextos de disputa, de vulnerabilidade. E o que essa análise toda diz pra gente no fim das contas? Para mim mostra que essas dinâmicas de poder, as estratégias de influência, elas podem aparecer de jeitos muito sutis e inesperados. Mesmo ou talvez especialmente em situações onde a pessoa parece não ter poder nenhum. A própria luta pela vida pode acabar espelhando essas estratégias complexas. Concordo plenamente. E talvez um pensamento final que essa exploração deixa pra gente, ligado justamente à adaptação e à recriação que a gente viu tão fortes na história do Spillman, seja este. Até que ponto essa capacidade de sobreviver a circunstâncias tão desumanizadoras como as que ele enfrentou não revela uma aplicação quase primordial, sabe? Instintiva mesmo dessas táticas de adaptação, de influência, de preservação. Mesmo sem ter nenhum conhecimento formal sobre leis do poder, o ser humano, quando levado ao limite absoluto, parece acessar um repertório estratégico muito profundo para continuar existindo. Fica aí uma questão, né? Sobre a natureza da nossa resiliência e da estratégia humana sob a pressão mais intensa que se pode imaginar.